Satisfação, gente. Aliás, falando de satisfação, é minha satisfação de estar ao lado do pesquisador da Embrapa, o Alexandre Matiensen, que é do Núcleo Temática Meio Ambiente. Eu tinha uma pauta, quando falo eu, né, o site sublinhado e os nossos internautas, e é a pauta, mas eu coloquei no verbo tinha porque nós vamos acrescentar até, observando depois de todos os seus conhecimentos, estiagem. Mas vamos entrar na questão mesmo recursos hídricos. E evidentemente que entra, né, nas suas pesquisas dos seus companheiros, e nós estamos aqui na Embrapa Suínos e Aves. Satisfação, muito obrigado por nos atender nesse tempo que é difícil para vocês terem um tempo, né, mas é importante também, eu creio. Vamos lá então, primeira questão. Falando em estiagem, o que vocês têm pela frente, já até para este ano, em relação a esta preocupação? Mas ao mesmo tempo dizendo assim, poxa, se falar em estiagem com todas essas enchentes, essas chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisa no Paraná, no Sudeste também, mas aí até mesmo muita chuva compromete recursos d'água. Vamos entrar neste assunto. Quais são as preocupações de momento quanto a isso? Muito obrigado. Ok. Bom, obrigado, Marcos, primeiro pelo convite, né, a oportunidade de poder falar sobre isso. O que a gente vem trabalhando já há algum tempo, né, tanto na questão de estiagens, ou seja, falta d'água ou enchentes, né, excesso de água, é a gestão integrada dos recursos hídricos, né, trabalhando com informações e desenvolvendo isso para que a gente possa fazer o bom uso, né, da água, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, né, atendendo à produção e todos os outros usos múltiplos que a água oferece. A gente já vem há algum tempo, né, tendo eventos mais intensos de estiagem nos últimos anos, né? A gente teve estiagens grandes aí há 2, 3 anos atrás. Agora veio um período de mais chuvas, né, uma intensidade maior de chuvas. E o que a gente precisa é aprender a lidar, né, com essas variações, né, e tentar se adaptar, porque vai ser algo constante. Eu imagino que essas... Vai chegar um momento, então, que não vamos mais ter que falar é estiagem, não é estiagem. É uma sequência dentro das adaptações. Na verdade a gente vive ciclos, né? Mas esses ciclos, o que a gente percebe é que esses ciclos estão cada vez mais erráticos, né? Você tem muita chuva num período curto ou uma intensidade muito grande em poucos dias, né? Depois você tem vários meses sem chuva. Então a ideia que a gente tinha antigamente, né, a partir dos dados que a gente coletava nas estações agrometeorológicas que a gente tem na região, é que essa tendência que a gente vinha observando nos últimos 30, 40 anos, ela está se alterando, né? Isso está sendo uma coisa muito mais dinâmica, né? Quando vem enchente, ela vem mais forte, quando vem estiagem, ela vem por mais tempo, né? Apesar da quantidade de água ser a mesma, né? Não estamos falando de alteração em quantidade de água, né? Mas as projeções são que para a região sul se tenha um aumento de 10 a 15% de mais precipitações em função das alterações climáticas, né? Então a gente vai ter que lidar com isso. Só que elas não vão vir bem distribuídas. Elas vão vir... E o que é lidar com isso na produção suínos e aves? Falando de escassez ou de comprometimento da qualidade, enfim, existe já hoje uma lida em relação tem pouca água e neste momento a produção é deste jeito, vai impactar na questão de dejeto, enfim. Vocês têm pesquisa nessa questão de sustentabilidade, né? Sim, isso implica a saber que isso vai acontecer e se preparar para isso, né? Para você poder fazer a gestão, você tem que ter uma ideia mais ou menos de como está funcionando esse aporte de água na sua propriedade, né? O que a gente prega quando fala gestão integrada de água é você não confiar numa fonte só, não confiar só no seu poço, ou só na sua nascente, ou só na sua cisterna, mas que possa integrar isso tudo, né? Então a gente tem trabalhos aqui na Embrapa que a gente tenta direcionar essa gestão integrada. Por exemplo, se eu tenho na minha propriedade um poço, uma cisterna e uma nascente, qual água usar primeiro? O critério que a gente sugere é que a água é de mais fácil reposição, ou seja, a água da cisterna, depois de uma chuva ela está cheia, né? O poço, você nunca sabe quando vai secar ou qual a vazão que ele vai ter.
A reposição é mais difícil, leva muito mais tempo, né? Então seria a minha poupança, o meu banco. E a água da nascente você consegue ver, né? Quando aumenta, quando diminui. E nós vivemos essa realidade na maioria das propriedades? Sim, com certeza. Tem essas opções? Tem propriedades que têm 5, 6 nascentes na mesma propriedade, além de poço, além de cisterna. A grande maioria das propriedades já tem essa variedade de fontes de água, né? E a gente está tentando trabalhar até, não só em propriedades, mas em plantas agroindustriais com reuso de água, ou seja, tratar o efluente para ele ser mais uma fonte de água, não ficar só apenas nas fontes mais tradicionais, né? Vocês trabalham então com a questão de aproveitamento e qualidade. Quando a gente fala de problema de água são dois, né? Quantidade e qualidade, né? Então o que vem primeiro chama atenção é quantidade. Se você não tem água, qualquer água serve. Sim. Agora, quando você tem água e tem água em abundância, aí o problema de qualidade passa a ser o principal, né? Então, qual a qualidade daquela água para aquele uso que eu estou fazendo dela, né? Se é água para lavar galpão, é uma qualidade. Se é água para consumo, é outra qualidade, né? Então, a gente tenta fazer esse jogo, né, do tipo do tratamento para o tipo de uso, né? Você de repente não precisa gastar tanto no tratamento para uma água com uso menos nobre, como a gente coloca. Estou falando com o Alexandre Matiensen, que é pesquisador da Embrapa. No final da nossa entrevista eu vou pedir para ele falar, fazer um resumo da vida de pesquisas e também da vida de ensinamentos que ele tem. E ele é do núcleo meio ambiente da Embrapa. Tem novidades sobre cisternas? Existe? Ou ela é aquela trivial, padrão, enfim? A cisterna é uma tecnologia muito antiga, né? Sim. Começar a procurar... Ela não faz chover, no caso, né? Falam de cisternas na Bíblia, né? Sim. A Bíblia faz referência a cisternas, não para o uso de captação de água, mas o profeta Jeremias foi preso dentro de uma cisterna vazia. Mas existe, né? Já, então é algo muito antigo, né? No Império Bizantino tem as cisternas mais antigas, na Turquia. Então não é nada novo. O novo é o como fazer, como utilizar os materiais mais recentes, né? Hoje a gente tem um rol de possibilidades de construção de cisterna escavada, cisterna não escavada, cisternas múltiplas, né? Seriais. E são as novas tecnologias que vão ajustando uma coisa muito antiga, né, para a realidade nova. Não dá para falar em padronização de cisterna, principalmente na nossa região, onde o relevo é que domina, né? Onde eu vou botar a cisterna? Depende da tua propriedade. É na frente do galpão, é do lado do galpão, é em cima. Isso tudo tem que ser modular, né? Então não existe uma regra para todos. A gente tem que fazer algo específico para aquela propriedade, para aquela necessidade de água, para aquela quantidade. O dimensionamento da cisterna é função da necessidade do produtor e da disposição da propriedade. Para poço, tem novidades? A gente está agora recentemente fazendo um levantamento no estado todo. Quando eu falo a gente, envolvendo os comitês de bacia, né, do estado, para tentar fazer um levantamento daquilo que creio que já deveria ter sido feito, mas de um balanço hídrico da água subterrânea no estado. A gente não tem isso de forma bem realizado ainda. Algumas coisas são feitas em algumas regiões, né? Aqui na bacia do Rio Jacutinga, que tem o Comitê Jacutinga. Sim. Esse trabalho foi feito em 2013, 2015, então a gente tem um bom levantamento de poços. Entra a questão se está mexendo ou não com o aquífero, enfim... Isso, exatamente. Dependendo da profundidade do poço, você pega no primeiro aquífero, que é o Serra Geral, ali 60, 80 metros aqui na nossa região, ou o aquífero Guarani, que fica abaixo dele, né, depois de mais de 200 metros de profundidade. Só que a gente não tem um estudo que se possa saber quanta água tem lá para poder retirar, né? Então, esse balanço hídrico é uma coisa difícil e cara para ser feito, mas muito necessária, porque aí você pode também, né, ter a certeza que vai contar com aquela água, por exemplo, por 10 anos. Né? Hoje um produtor pede uma outorga de água para a Secretaria do Estado e você consegue uma outorga por 10 anos para explorar aquele poço. Mas você não sabe se vai ter aquela vazão que você necessita por 10 anos. Né? E aquela outorga é um instrumento necessário porque garante, né, o direito de uso daquela água.
né, em função da vazão que você pretende tirar. Mas existe uma necessidade muito grande de estudos mais aprofundados de balanço hídrico na região e no estado como um todo, para poder ser usado e prever, né, a expansão, né, da produção da forma que está sendo feita. Fontes. Que temos, na verdade, fonte é uma questão natural, né? Tem a questão da mata ciliar. Isso, a gente chama de... O senhor que, inclusive, não sei se preside ainda hoje o Comitê Jacutinga, não? Não, fui presidente na gestão retrasada. Aquela que estava trabalhando a questão da mata ciliar do Rio dos Queimados, de São José, até o centro, enfim. Mas isso é um outro assunto, outro dia. Mas, enfim, em relação a fontes, que trabalho é feito? Alguma novidade também? O que a gente está chamando de fontes são as nascentes. Perdão, nascente. Mas lá em Viamão, na minha terra, fonte. Então, as nascentes que tem nas propriedades, né, que tem também, né, algumas recomendações de como fazer a melhor gestão dessa fonte, né, da mata ciliar que deve se deixar no entorno, né, porque aparecem, né, animais, dificultar o acesso para animais de criação para essas fontes, né, deixar um cercado de 30 ou 50 metros ao redor da fonte, aquilo que está no Código Ambiental, né. Então existem coisas assim, alternativas que você pode realizar para melhorar a qualidade da água daquela fonte. Sim. Só que uma fonte é intermitente, né? Ela é carregada ou descarregada em função das chuvas. Então às vezes você tem uma vazão muito grande na fonte e depois ela pode secar, né? Tem fontes perenes, né? Que ela está sempre, pode sair só um fiozinho d'água, mas continua. E tem fontes intermitentes, né? Nascentes que quando tem a estiagem ela para. Então aí que é a importância de ter outras opções, né, de abastecimento de água dentro da propriedade. Pesquisador, eu até citei antes e o senhor deve ter respondido sim alguma coisa, mas entrando mais especificamente da redução do consumo de água e da produção de dejetos, enfim. Como lidar, por exemplo, assim, vamos colocar um cenário de escassez de água. Não vai terminar a produção. Não vai terminar a produção. Já tem pesquisa nesse aspecto, menos água e produção igual? Sim. O que acontece quando entra uma estiagem forte, por exemplo, né? Aconteceu agora em 2021, 2022, vários meses. A gente chama de estiagem, não chama de seca aqui. Né? Sim. Por quê? É estiagem, mas a vegetação está toda verde. Né? Não é sentido pelo bioma local, digamos assim, né? Até não há ações radicais de racionamento de água urbano, por exemplo, né? Acontece pontual assim, mas não é uma coisa generalizada. E tem as soluções, né? Aqui estamos falando em canalizado da barragem do Rio Uruguai para a cidade. Sim. Está inclusive como obrigação agora da nova licitação, né? Estamos falando de Concórdia daí, né? Sim. Então, qual que é o meu principal indicador que estamos entrando numa estiagem? É o produtor. Sim. Ele é o que sente primeiro, né? Digo, o produtor e as agroindústrias, né? Por quê? Porque a demanda de água para eles é muito grande, eles necessitam de muita água. Então é quem vai sentir primeiro, né? Então, assim, o primeiro que sente, né, é o produtor e as agroindústrias. O produtor tem que se virar ali, provavelmente quando todas essas fontes de água na sua propriedade chegam a dar problema e não ter água suficiente, ele vai ligar para a prefeitura e falar, preciso de um caminhão-pipa aqui. E a prefeitura vai disponibilizar, vai buscar água no Rio Uruguai ou numa fonte próxima para abastecer, a que a gente chama de abastecimento de emergência, né? Não é bom que isso seja feito durante muito tempo, mas certamente salva a produção, né? A agroindústria já faz isso por conta própria, né? Nessa grande escassez que a gente teve em 2022, teve grandes agroindústrias que fechavam o ciclo todo com caminhões-pipa. E eram 80 caminhões-pipa todo dia para não parar a produção. Por quê? Parar a produção é mais custoso do que pagar esse frete de caminhão para manter a produção, né? Então a gente ainda está conseguindo com esse abastecimento emergencial. Só que tudo que é feito de forma emergencial não é bem feito, né? Então tem outorga de emergência, é tudo feito corrido. Então a tensão, digamos, a preocupação está em fazer a engrenagem do sistema funcionar ou para tanta chuva ou para pouca chuva e não em relação ao que vai se dar no futuro, a questão climática. É se preparar. Sim. Essa é a questão, né? A gente se preparar.
a gente é bom para achar soluções, mas é muito ruim para fazer planejamento, né? A gente deveria se preocupar mais com o planejamento, porque se você está numa situação de escassez hídrica e quer ampliar a tua produção, isso é um contrassenso, né? Eu quero botar mais um galpão, eu quero aumentar mais uma linha de produção dentro da agroindústria, mas eu já estou sentindo a falta da... E às vezes o licenciamento ambiental para conseguir isso não está vinculado a você comprovar que tem água para isso, né? Então a gente sabe de casos de propriedades que estão construindo galpão e não tem água para fazer o cimento. Chama a prefeitura. Imagina quando estiver produzindo, todo, né? Dependendo do local onde eles estão, né? O nosso tempo está passando e aqui até eu atropelei alguns assuntos, mas o importante desse vídeo, desta matéria de sublinhado, é mostrar o que temos, as pessoas que estão pensando. Esse é isso aqui daria uma revista, daria um jornal inteiro, daria uma entrevista de 1h30 ou mais, mas a gente terá, junto com a assessoria da Embrapa, mais pedidos a fazer em relação à entrevista com o próprio Alexandre. Mas como eu falei ali no começo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, um minutinho, a sua formação do exterior, enfim, não para também, né, de estudar, enfim. Esse é o caminho que a gente escolheu, né? Eu sou oceanólogo de formação, né? Somos, acho que 4 ou 5 oceanólogos na Embrapa toda, 9 mil 10 segundos, 10 segundos. Vão ter que desalinizar a água no futuro ou não? Para o Brasil, eu acho desnecessário. O Brasil, felizmente, é muito rico de água. Verdade. Agora, para outros países, isso é uma realidade já, né? Você pega no Oriente Médio, Agora, é aquela coisa, né? É algo novo, é algo que chama atenção. É difícil você falar que é desnecessário, né? Pode continuar então. Se tiver uma gestão, um planejamento, né? Sua formação eu não vou cortar mais. Digamos, de novo, a água do mar é uma fonte, mais uma fonte. Tem que ser vista. E claro, o litro vai ser muito mais caro, porque o processo para dessalinizar é muito maior. Mas então, a minha formação é de oceanólogo, trabalhei na parte de toxicologia ambiental, toxicologia aquática, né? Comecei trabalhando com qualidade de água, produção de microalgas tóxicas em reservatórios abertos, né? Que é um outro problema quando você fala de grandes reservatórios, né? Isso existe uma biota ali dentro e às vezes desenvolve algumas microalgas que podem produzir toxina que compromete o uso, né? Então tem tudo a ver com a parte de tratamento de água, né? E oferta de água de qualidade e para a saúde pública também, não só humana, mas a saúde ambiental. E aí quando eu fui chamado pela Embrapa, né, num concurso, eu fui para Roraima, trabalhei na Amazônia com qualidade de água para produção de tambaquis. Produção de peixes amazônicos, né, que o Roraima é o principal estado de produção de tambaquis. E depois, quando fui transferido aqui para a região, comecei a trabalhar dentro da cadeia de suinocultura e água. Essa oceanografia, ela chega na questão dos suínos e águas? Esses suínos e aves? Então, como eu trabalho com água, a água tem tudo permeia. Né? Tá. A água mas o senhor me falava fora que mexe com algas, né? Isso, eu trouxe para cá também essa parte de produção de microalgas para encaixar isso dentro da cadeia da suinocultura. Então, com os dejetos suínos, a gente consegue produzir microalgas, né? Porque é rico em nitrogênio, rico em fósforo, é isso que elas precisam. E depois da biomassa produzida, né, seja com esse meio de cultura alternativo com dejetos ou um meio artificial, essa biomassa pode ser usada também para alimentação e para outros usos, né, dentro da cadeia da avicultura, da suinocultura. Então tá em campos de pesquisa ainda, né, não tem um pacote tecnológico desenvolvido para isso, mas esse é o nosso trabalho, né, desenvolver, ver a viabilidade dessa produção, né, para isso entrar e ser ou não competitivo com os outros insumos que a gente tem, né? Boa parte dos seus estudos foram nos Estados Unidos, né? É isso? Não, eu fiz um doutorado na Escócia. Na Escócia. Na Universidade de Dundee. Uhum. E depois um pós-doutorado em Portugal, na Universidade do Algarve, na parte já de tecnologias ambientais, sempre trabalhando com a parte de qualidade de água, toxicologia. E com certeza tem uma capilaridade muito grande, né, também em relação à sua formação, mas também tem informações, gente, no site da Embrapa, tá, sobre inclusive as pesquisas do Alexandre, são pesquisas conjuntas, né, com outros pesquisadores. Muito obrigado, tá bom?
por hora é informal, depois a gente pode trabalhar alguns assuntos mais específicos em outros momentos. E que, eu vou pegar uma palavra sua lá bíblica, né? As nossas cisternas, que tenha bastante água para aqui, que ninguém precisa aqui na nossa região prender ninguém dentro das cisternas, né? Um abraço, obrigado mesmo. Imagina, a gente está sempre à disposição, né? E qualquer coisa é só nos chamar que a gente atende com o maior prazer.